Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos guie em todo o decorrer deste vídeo e que todos os que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, hoje eu vou estar falando do poder de Deus, do Espírito Santo, que nos capacita e nos guia em toda a verdade. Porque nós entendemos e compreendemos que sem o poder de Deus, nós não podemos nada. Porque é Ele que nos capacita, nos enche dos teus dons e virtude e nos faz prosperar e nos capacitar para todas as boas obras. Perfeito? Então, para começarmos, nós vamos estar lendo algumas passagens da Bíblia e nós vamos começar aqui com a parte que fica na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 5, verso 7, que diz: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. A Palavra, no caso, é o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Ele tem vários nomes que se chamam ele na Bíblia Sagrada, né? É o Filho, a Palavra, o Verbo. Ele também está dizendo aqui, né? Que os 3 são um. Né? Então é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? São Deus. Deus é uma unidade, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, que nós conhecemos e nós vimos aqui. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos estar falando do Espírito Santo, que é o Espírito de verdade. Né? E, como eu disse, que Ele que nos guia em toda a verdade, nos capacita para toda boa obra. Então nós vamos entender como nós podemos receber o Espírito Santo e como andar de acordo com a vontade de Deus para que nós possamos agradá-lo. Perfeito? Então, vamos começar também, vamos ler aqui uma parte no Santo Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 16 e o verso 17, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Essa parte aqui, irmandade, e pessoas que estão me ouvindo, né? Foi quando o Senhor Jesus Cristo estava na terra e Ele estava pregando a palavra e fez a promessa do Consolador, que é o Espírito Santo, para os seus discípulos e para todos aqueles que nele iriam, né, crer e confiar. Né? Então, após a morte dele e a ida dele para os céus, Ele prometeu enviar o seu Espírito Santo, o Consolador amado que nos guiaria em toda a verdade. Então, essa é a promessa. E o Espírito Santo é essa promessa que nós temos falado, estamos falando, e nós vamos mostrar como receber. Perfeito? Então, para continuarmos, vamos ver aqui no Santo Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 13. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, irmandade, é impossível nós vivermos sem o Espírito Santo, agradar a Deus sem o Espírito Santo. É impossível. Porque para nós compreendermos e entendermos a sua santa vontade, a sua palavra, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos ensina, nos revela a sua vontade, os mistérios da palavra de Deus. Né? Porque sem Ele nós não conseguimos compreender. E mesmo que nós entendemos algumas coisas pela misericórdia de Deus, sem Ele nós não conseguimos andar de acordo com a palavra dEle. Né? Porque é somente pelo poder de Deus. Então, a gente precisa mesmo do Espírito Santo. Né? Vamos ver aqui também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4.
E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso aqui, essa parte aqui foi muitos anos atrás, muito tempo atrás, eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando eles estavam reunidos, no dia de Pentecostes, e aí todos eles foram cheios do Espírito Santo, e como nós temos aqui, começaram a falar em várias línguas, conforme o Espírito Santo concedesse, concedia que falasse. Então, Irmandade, vamos falar um pouquinho dessas línguas. Muitas pessoas podem pensar, que línguas são essas? Essas línguas, Irmandade, são línguas que existem aqui na Terra mesmo. De repente eu sou brasileiro, e aí eu começo a falar em línguas, o Espírito Santo permita que eu fale em novas línguas. Então, de repente eu estou falando em hebraico, eu estou falando em inglês, em grego, em latim. As pessoas que estão aqui perto de mim, uma suposição, que são brasileiros também, que não conhecem outras línguas, a língua que eu estou falando, pode falar que são línguas estranhas. Mas se aquelas pessoas da qual a língua que eu estou falando estiver presente, vão entender eu falando na língua deles, Então, também existe a língua dos anjos, como está escrito em 1 Coríntios 13, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então também existe a língua dos anjos, Mas essas línguas, são diversas línguas que o Senhor concede e permite que a gente fale, Existe um mistério muito grande nessa parte. Quem sabe em um outro vídeo eu possa, pela força de Deus, pela misericórdia de Deus, explicar também essa parte, Porque Deus concede que a gente fala em novas línguas, quando a gente é selado com o Espírito Santo. Então para mostrar que a pessoa recebeu o dom do Espírito Santo, ele permite, que muitas das vezes que a pessoa fala em novas línguas. Então isso é um sinal. E a gente vê muitos irmãos sendo batizados com o Espírito Santo e falando novas línguas, Muitos falam em hebraico, em grego, em latim, várias línguas mesmo, Conforme o Espírito Santo concede que se fala, E muitas línguas estranhas mesmo. Vamos ler também na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Então, Irmandade, aqui nós vemos que é o Espírito Santo quem nos capacita para toda obra. Aqui está falando dos dons. O que é o dom? É virtude excelente que nos capacita para toda boa obra. Igual tem o dom da fé, tem o dom da esperança, o dom da caridade, tem o dom de interpretar línguas, de falar em línguas, de profecias, de visões, de revelações. Tem dom de cura, de maravilhas. Tem tantos dons, de pregar a palavra, pregar o evangelho e tantos outros, que é o mesmo Espírito quem dá para cada um. Conforme Ele quer, Ele age, Ele faz conforme Ele quer, segundo a vontade dEle, Ele vai capacitando. Para quê? Para que a obra cresça, Para que ninguém pense que é melhor ou maior do que ninguém, Porque para um Ele pode dar o dom de palavras, mas para outro pode dar o dom
de discernir os espíritos, para outro pode dar o dom da fé, para outro o dom da cura. Então, a obra vai crescendo, cada um com os dons, mas é um único Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, quem opera tudo em todos pela sua imensa vontade e o seu querer. Perfeito? Então é Ele que nos capacita. Aqui, ó, só para confirmar o que eu disse, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, está dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, glória a Deus, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, como sino que tine. A parte que eu falei, né, que era a língua dos homens e dos anjos. Né? Então, realmente tem a língua dos homens e dos anjos. A língua dos homens são as línguas que nós conhecemos: português, inglês, francês, espanhol, alemão e tantos outros, né? Então é a língua dos homens. Então, quando o Espírito Santo nos dá o dom de falar em línguas, ele permite que a gente fale em diversas línguas, né? Porque ele tem vários propósitos, né? Conforme a vontade dele, conforme o querer dele. Basta que nós nos submetamos a cada dia mais à sua santa vontade, para que nós possamos compreender com clareza qual é a vontade de Deus, qual é a perfeita e santa vontade de Deus, e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, sem resistir à vontade dele. Perfeito? Irmandade, vamos continuar. Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 12, verso 15. Verso 15. Aqui. Opa, passou. Aqui, verso 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Aqui é algo muito importante. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Então, irmandade, privar da graça de Deus é naufragar na fé, cair, privar, né, da graça de Deus. Porque para que nós possamos ser salvos, nós recebemos a salvação gratuitamente pela sua graça, né? Pelo sacrifício, pelo sangue, pela morte do Senhor Jesus Cristo, né? E ele ressuscitou, está à direita do Pai, né? Mas pela sua morte nós recebemos gratuitamente a salvação pela sua graça. Se nós permanecermos até o fim, sem pecar, né? Sem pecar nem para a direita, nem para a esquerda, nem voltar para trás. Pecados de morte. Pecar a gente peca, né? Pecado que não é para a morte, mas pecado que é para a morte é esse que faz nós nos privar da graça de Deus. Esse que nos priva da graça de Deus, né? Que é adultério, prostituições, fornicações, homicídios. É pecado desse jeito aí que são pecados para a morte. Então, aqueles que não pecarem para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, é o pecado que nos afasta da graça de Deus, que faz nós ficar privados da graça de Deus. E nós recebemos o Espírito Santo pela graça de Deus, né? Jesus fez a promessa, né, de enviar o Consolador amado, e quando a gente recebe o Espírito Santo, então a gente recebeu a graça de Deus, né? E também, quando a gente desce nas águas do Santo Batismo, aquele que crê, você creu, né? Foi batizado. Você também, naquele momento, você levantou uma nova criatura, você recebeu a graça de Deus. Então, a partir daquele momento, o Senhor já começa a trabalhar na sua vida, né? E pode também te batizar e te fazer receber o Espírito Santo de Deus para que Ele guie em toda a verdade. Perfeito? Então é isso. Irmandade, vamos ler também o Santo Evangelho segundo Mateus. Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser qualquer palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Santo Deus, misericórdia. Então, irmandade, aqui nós vemos que existe um pecado ainda maior,
que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós não podemos de forma nenhuma blasfemar contra o Espírito Santo, né? E para isso nós precisamos ter temor, pedir a misericórdia de Deus para que não nos deixe pecar esse pecado terrível, que segundo a palavra de Deus aqui, até onde nós lemos aqui agora, nesses 2 versículos, não tem perdão, nem neste século, nem no vindouro, né? Então, a gente precisa da força de Deus, a gente precisa da misericórdia de Deus, para que nós não venhamos pecar esse pecado de morte, esse pecado terrível, que é o pecado da blasfêmia. Então, é isso que eu estou falando. A gente precisa ter muito cuidado com esses pecados de morte, né? Porque se ele está dizendo, né, que não tem perdão, a gente tem que tomar cuidado, né? E não nos privar da sua graça, nem entristecer e aborrecer o Espírito de Deus. Porque é Ele quem nos dá a força, é Ele quem nos leva, né, até a Nova Jerusalém celestial. Perfeito, Irmandade? Então, não devemos blasfemar contra o Espírito Santo. Vamos ler também o Santo Evangelho segundo João, Santo Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 10 e 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Essa parte aqui, Irmandade, foi um tempo quando o Senhor Jesus Cristo estava na face da terra, e ele estava conversando com uma mulher samaritana, de Samaria. Então, ela estava tirando água do poço, e ele pediu água para ela. E aí havia algo lá entre os judeus e os samaritanos, né? Entre eles, né? Tinha uma discórdia entre os judeus e os samaritanos. E o Senhor Jesus Cristo, como era judeu, estava pedindo água para uma mulher samaritana. E ela falou lá, fez um argumento lá e tal: sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou pede água a mim, que sou mulher samaritana. Aí foi onde ele falou essas partes. Aqui tem todo o capítulo aqui bem explicado, né? Quem quiser ler, né? É só estar lendo desde o versículo 1 até o 30. Mas essa parte aqui dá para entender. Muitas pessoas não compreendem, Irmandade, no que o Senhor Jesus Cristo estava falando quando ele falou para aquela mulher que daria água viva. Ele estava falando, Irmandade, era do Espírito Santo de Deus, né? Eu vou mostrar para vocês, né? Porque tem muita gente aí que interpreta essa parte de alguma forma aí, muitas de alguma forma diferente, mas não é. É o Espírito Santo que ele estava falando, do Espírito Santo, essa água viva que ele estava falando. Eu vou mostrar para vocês. Tá aqui no mesmo livro de João, né? No Santo Evangelho segundo João, capítulo 7, verso 30 e 39. Não. Capítulo 7, verso 38 e 39. É isso mesmo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Deus. Então, tá vendo, Irmandade? Ele estava falando para aquela mulher também, era do Espírito Santo, como aqui. Água viva. Ele ainda estava na terra, ele ainda não tinha cumprido a sua missão. Quando ele foi crucificado, ele terminou a sua missão. Mas aqui ainda ele não tinha terminado a sua missão. Então, por isso que ele estava falando. Quando ele terminou a missão dele, que foi a morte, né? Foi até o fim, obedeceu o Pai, pregou o Evangelho, curou os enfermos, foi até o fim, até a morte. Ele ressuscitou, apareceu para muitos dos seus discípulos, né? E depois subiu para o Pai. Perfeito? Então, depois da sua ressurreição, muitos receberam o Espírito Santo, inclusive os seus discípulos que o seguiam, né? E muitos outros que obedeceram, né? E que também já seguiam o Senhor Jesus Cristo.
E nesse tempo agora nós vemos que tem muitas e muitos irmãos que são cheios do Espírito Santo de Deus, que falam verazmente segundo a vontade de Deus, guiados e movidos pelo Santo Espírito. Então, para recebermos o Espírito Santo de Deus, irmandade, a gente precisa obedecer a Deus, andar de acordo com a sua santa vontade. Porque nós lemos aqui que para aqueles que já receberam, perder a graça, privar da graça de Deus, né, é cometendo erro, cometendo pecado. Então, o contrário é certo. O contrário é o quê? É andar de acordo com a vontade de Deus. Então, se a gente anda de acordo com a vontade de Deus, a gente vai estar de acordo para receber o Espírito Santo. Então, a gente tem que submeter à vontade de Deus, conhecer a sua santa palavra, crer nele, porque está escrito, aquele que crer e for batizado será salvo. Né? E aí começa a promessa. Nós não somos perfeitos de nós mesmos, perfeito é Deus, e Ele nos aperfeiçoa, e nós caminhamos para a perfeição, né? E o Senhor é aquele que nos capacita, que nos aperfeiçoa a cada dia mais, tirando de nós uma imperfeição um dia, tirando outro dia outra imperfeição, se a gente assim permitir, né? Porque nós temos o livre-arbítrio também, e Ele vai fazer a obra em nós se nós nos submetermos a Ele, porque Deus resiste aos soberbos, né? Mas dá, porém, graça aos humildes. Então nós temos que ser humildes para recebermos e sermos transformados pelo poder do nosso Deus. Perfeito? Então é andando de acordo com a sua santa palavra. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos, porque o amor é o cumprimento da lei. Perfeito? Então vamos ver também, irmandade, Epístola Universal do apóstolo Judas. Epístola Universal do apóstolo Judas. No capítulo do apóstolo Universal do apóstolo Judas, capítulo... Deixa eu ver aqui. Só tem um capítulo? Capítulo 1, verso 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Então é isso, irmandade. Para que nós possamos receber o Espírito de Deus, nós temos que andar de acordo com a santa vontade de Deus. Crer na sua santa palavra, pela fé. Porque Ele que dá o dom da fé, Ele nos dá, Ele nos capacita. Mesmo antes da gente dar o primeiro passo, Ele já está nos chamando, né? Porque a sua palavra está escrito, e Ele vem nos chamando, né? Através da sua palavra e do seu poder. E aí quando a gente toma a decisão, a atitude, por livre e espontânea vontade, então, pela nossa vontade mesmo, não por obrigação, né? Porque nós somos obrigados, não. Por amor à palavra de Deus, por amor ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então, a gente andando de acordo com a sua santa vontade, crendo na sua misericórdia, no seu poder, nós vamos recebendo a capacitação, nos capacitando, o Senhor vai nos capacitando, através dos seus dons, das suas virtudes, né? E nós vamos crescendo a cada dia mais. E nós não temos, irmandade, que nos ensoberbecer, entristecer e aborrecer o Espírito Santo. E de forma nenhuma falar palavras contra ele, né? Nada contra o Espírito Santo, nós não podemos. Porque nós vimos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado terrível, que não tem perdão. Então nós temos que pedir a Deus que nos proteja e nos guarda desse pecado, né? E andar em humildade, porque o Senhor Deus, Ele também, Ele entende tudo. E muitas das vezes a gente faz muitas coisas quando a gente ainda não conhece a verdade, e antes de conhecer a verdade Ele nos perdoa tudo. Mas após a gente ter o conhecimento da verdade, aí que a gente tem que ter temor para não pecar esses pecados terríveis, porque senão a gente vai perder a nossa entrada nos céus, porque nós não somos só carne, a gente é espírito e alma também. E quando a nossa alma, o nosso espírito sair desse corpo carnal,
nós temos que habitar nos céus, né? E para que nós possamos agradar o nosso Deus, é somente através do seu santo e glorioso e bom Espírito. Então, Irmandade, muitas pessoas podem ver muitos servos de Deus andando aí pela face da terra, né? Pessoas simples, humildes, né? Ficam muitas vezes desfazendo, desprezando esse povo tão grande chamado evangélicos ou crente, mas não sabe que eles têm o poder de Deus, que Deus está com ele, que o Criador do universo está com ele, e que no último dia todos entrarão na Nova Jerusalém, se for a vontade de Deus e se andar de acordo com a santa vontade de Deus, né? Então, eu vou falar para vocês, pessoas que querem se levantar contra o povo de Deus, é algo perdido para quem quer se levantar contra o povo de Deus, porque é como se ele estivesse querendo mexer na menina dos olhos de Deus. Lembra quando Paulo, está escrito na Bíblia, Paulo queria perseguir o povo de Deus, né? E tal, os discípulos do Senhor Jesus. Jesus apareceu para ele, uma luz do meio-dia, né? Mais claro do que o sol do meio-dia, e falou com ele: Saulo, Saulo, ainda o nome dele não tinha mudado, né? Era Saulo, depois mudou para Paulo. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Deixa eu traduzir. Recalcitrar significa lutar. Arguilhões são lanças pontiagudas. Aqui no nosso tempo nós temos um ditado que tem coisa quando uma coisa é impossível de fazer, é como se nós estivéssemos dando murro em ponta de faca. Então, lutar contra lanças pontiagudas, não tem como nós prevalecer, né? A nossa carne é frágil. Então, lutar contra o servo de Deus é como dar murro em ponta de faca. Se jogar em cima de lanças, não tem como. Porque estará lutando contra Deus, contra o próprio Criador. E contra Deus não tem como prevalecer, né? Para que nós possamos vencer, nós temos que estar do lado de Deus, não é contra Ele. E se nós estivermos contra os servos de Deus, então nós estamos também contra Deus, né? Porque tem tantas palavras falando que aquele que se levanta contra um escolhido dele, um pequenininho dele, está levantando contra ele também, né? Então, e eu falo mais, todos nós, tanto os crentes quanto os que não é crente, só está de pé, ou só está neste mundo, pela misericórdia de Deus, porque diante de Deus, se a gente não estiver de acordo com a palavra dele, não tem como prevalecer, não tem como permanecer. É impossível nós de nós mesmos ficar diante de Deus, se não for pela misericórdia dele. Seja bom, seja ruim, não tem como. É impossível. Deus é um fogo consumidor. Deus é terrível. Deus é grandioso, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. Então, nós temos que estar de acordo com a santa vontade dele para nós permanecer de pé diante dele, para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Perfeito, Irmandade? Então, Irmandade, deixem ser guiados pelo Espírito de Deus. Não resistam ao Espírito Santo. Peça a Deus em oração. Clama a Deus, anda de acordo, se submeta à vontade de Deus. Estejam de acordo com a santa vontade dele. E clama pedindo o Espírito Santo quem não tem. E quem tem, conserve-se de acordo com a palavra de Deus para que não venha se privar da graça de Deus, perder, né? E assim possamos vencer, né? Então, é isso, Irmandade. Nós mesmos somos fracos. Olha para nós e muitas vezes não vê nada. Mas não é para nós que eu tenho que olhar, é para Deus. Porque o homem de si mesmo não é nada. É Deus que é tudo. E Ele pode tudo. E Ele não faz acepção de pessoas, né? Não faz. Porque Ele é o próprio Criador. Ele fez como Ele quis, da forma que Ele quis. E para a honra e glória do santo nome dEle. Perfeito? Então, Irmandade, eu agradeço a Deus por essa força. Espero que Ele vos guie. Aqueles que submeterem a sua vontade sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus para ser herdeiro da glória, da vida eterna. Eu desejo que todos recebam, né, a sua graça bendita através da fé e que o Senhor Deus nos guie em toda a verdade.
Eu agradeço a Deus por tudo, por essa força, e só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém.